Numa tarde ensolarada de sábado, dia 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, Minas Gerais, às 15 horas da tarde, 3 garotas têm uma experiência que muda suas vidas e o Brasil para sempre. Voltando do trabalho, Kátia, 23 anos, a amiga Liliane, 16 anos, e a irmã de Liliane, Valquíria, 14 anos, desviam de seu caminho habitual, sendo obrigadas a passar por um local que estava aplanado para a construção de um novo empreendimento de casa. Perto do muro de uma confecção, Liliane observa algo estranho e chama a atenção das outras duas. Kátia grita e o que estava indefinido se revela às meninas. Uma cabeça marrom escura com olhos vermelhos brilhantes e 3 calombos olha para ela. Assustadas, as 3 fogem. Pensando ter visto o diabo, as 3 chegam em casa nervosas e chamam a atenção de uma vizinha que relata o caso ao ufólogo Ubirajara Rodrigues. A partir dali, fatos desenvolvidos e descobertos por ufólogos e jornalistas se mesclam, apresentando um dos maiores mistérios mundiais. Mesmo depois de 30 anos, o caso Varginha ainda tem muitas perguntas sem resposta. Eu sou a Maria Raquel. E eu sou a Ana. E esse é o Arquivo X Tudo. Você viu desse caso, assim? Porque eu acho que não sei se você pesquisou tanto quanto eu pesquisei, que eu tô há uma semana obcecada por isso. Não, eu acho que eu não pesquisei tanto, assim, eu vi algumas coisas de, tipo, da prefeitura hoje em dia, eu vi as matérias do Fantástico, eu vi aquele episódio que você me mandou, que também é da época, que tem, tipo, 1h40 lá, o Comando da Madrugada, e é isso, assim, eu li, tipo, alguns resumos, eu li a matéria do Wall Street Journal sobre, tive que pagar um negócio que bloqueia paywall pra poder ler, não falou nada demais, mas eu gostei de ver a perspectiva americana de, tipo, o Roswell brasileiro. Eu fiquei, ok. Então interessante que essa eu não vi. Eu vi tudo sobre o caso, mas eu não vi na perspectiva americana, só eu assisti aquele documentário Momento do Impacto, que foi feito agora, foi feito em tipo 2021, 2022, que é de um diretor, mal famoso americano, James, sei lá o quê. E ele foi durante a pandemia lá em Varginha, conversou com as pessoas e tal, mas eu achei bem... O que eu considerei na minha pesquisa foi os depoimentos em primeira mão das pessoas que viram e teve algum contato. Porque muita coisa, pelo que eu entendi, foi trazido pelos ufólogos do caso. Então, eu acho que a gente pode começar a nossa discussão justamente nisso, assim, porque pra mim, esse caso do ET de Varginha, especialmente se comparado a outros casos muito famosos do Brasil, ele é um nothing burger, assim, ele não tem tanta substância quanto outros, assim, por exemplo, não tem nenhuma evidência física, são só tipo, ok, depois, eventualmente, você vai tendo uma teoria da conspiração com os militares, com os animais que morrem no zoológico, etc. Mas a primeira coisa são essas 3 meninas, né, que viram. E daí vira uma bola gigante, que assim, do demônio, que é uma coisa que também, assim, a minha cidade de Borda da Mata tem o demônio de Borda da Mata, é um caso famoso, apareceu até no Ratinho. Então, assim, você sai do demônio para entrar na mão dos ufólogos, e aí os ufólogos, eu sinto, que fazem a coisa virar de uma maneira que, assim, aí eu também acho que existe um conjunto. Teve um caso nos anos 80, onde 21 luzes foram vistas ao mesmo tempo em diferentes cidades entre São Paulo e Rio, assim. Não era para isso ser um caso ufológico muito maior do que o ET de Varginha, só que eu acho que é justamente, os ufólogos nacionais e internacionais que se juntaram, fizeram Paranauê, e aí é isso, entrou a mídia também, e eu vi nas suas anotações uma coisa que pra mim faz muito sentido, que é o fato de o Arquivo X tinha acabado de começar, assim, tava no auge, tava tipo o 2º ano de Arquivo X, então eu acho que também tava tipo, começo do ano, nada acontece feijoada, todo mundo ama essa série, e agora estão vendo alienígenas, e aí, pra mim, eles transformam uma coisa que é meio que nada
em toda uma narrativa, assim, sabe? Sim, inclusive eu tô uma semana com aquela música. E foi assim, uma luz brilhou no céu à noite, fiquei. Porque ver luz no céu brilhando, todo mundo vê, até eu já vi. Porque eu ia acampar muito quando era criança, eu era escoteira. Cara, direto era luz verde e vermelha piscando, então assim. Agora o Exato, e fato assim, no interior é muito comum, né? todo mundo vê. Agora, o fato delas terem visto uma criatura de tarde, com o sol rachando, eu acho que isso é o que mais impressiona nesse relato. Agora, toda essa coisa do exército no meio simplesmente foi o Pacatin, que é um dos ufólogos que trouxe isso, e todo mundo tá acreditando nisso. Mas aí você já entra numa teoria da conspiração gigante, né? Uma era pós-verdade. Eu acredito que a ufologia é uma coisa, não vou falar uma ciência, não sei se é uma ciência, muita gente eu acho que ufólogo ou que tenha interesse no caso pode ter encontrado a gente que está ouvindo, mas eu acredito que a ufologia é para você detectar OVNIs no céu. Então você tem um OVNI, o que é isso? Ah, é um balão. Tá aí a resposta. É um balão meteorológico, é um caça americano, é, sei lá, qualquer coisa assim. A partir do momento em que você não aceita essa resposta como a verdadeira, você já entra numa teoria da conspiração e aí é a era da pós-verdade. Não tem explicação, é extraterrestre. Estão tentando esquecer tudo de mim. E eu ia falar do Arquivo X, que é justamente isso, né? A série inteira é o Mulder não acreditando no que as pessoas falam pra ele, e ele indo atrás de, tá legal, na ficção é legal, mas na vida real tá muito fantasioso, eu acho. Pra mim, o que me incomoda muito nisso é você ver que, os ufólogos dizem e falam que fizeram entrevistas, só que assim, provas concretas nenhuma, e em entrevistas as pessoas podem mentir por 1001 motivos, e mesmo essas entrevistas, eles não liberam, porque ficam, não, a gente quer proteger o trabalho dessas pessoas, quer proteger não sei o quê. Só que 30 anos se passaram e a gente continua sem ter esse tipo de prova, sabe? Eu fico pensando muito em quase que uma tempestade perfeita, assim, onde múltiplos fatores se juntam. Então eu acho que é isso que você tinha falado também no seu texto, que oficialmente ainda não falou, mas já tô trazendo. Que é tipo a guerra por audiência na TV. Então você tem uma TV que tá mais sensacionalista, que tá mais afim de falar sobre esse tipo de assunto, mesmo sem ter provas. Você tem um público que tá curtindo esse assunto mais e mais. Você tem ainda uma ressaca da ditadura militar, que acabou há, menos de 10 anos. Então existe também essa coisa dos militares e o poder deles de esconder a verdade, etc. Então, múltiplas coisas que vão se juntando nessa coisa da pós-verdade dos militares. Porque tem aquele militar que foi lá e encontrou e fez a remoção do alienígena e depois ele morreu por causas inexplicáveis, não sei o quê. E pra mim é uma coisa meio tipo a tumba de Tutankhamon, a maldição de Tutankhamon. Quando você vai ver, na verdade, era tipo, não, as pessoas só eram velhas e usavam drogas e tinham um estilo de vida, sabe? Umas coisas que não foi Tutankhamon, foi a sua vida. Porque pra mim faz zero sentido você falar assim, olha, então a pessoa que teve contato com o alienígena morreu porque o alienígena emanava um negócio muito louco, Chernobyl da vida. Só que aí, só esse militar morreu, todos os outros não, entendeu? Então também eu acho que é isso, assim, é tipo, você encontra uma história que se você vai alimentando num tipo de histeria coletiva, assim, onde cada pessoa então vai adicionando, quem conta um conto adiciona um ponto, não tem uma coisa assim? Cada um vai adicionando um ponto nisso, vira uma coisa gigantesca que você não para pra colocar uns furos nessa narrativa que uma vez que você olha, faz um total de zero sentido, assim, né? Sim, mas ao mesmo tempo, assim, o que eu levei em consideração na minha pesquisa foi só os depoimentos de pessoas que entraram em contato, por exemplo, do policial que acabou falecendo logo em seguida. Eu via o depoimento da irmã e do médico que operou ele e do médico que fez o laudo. Eu vi os depoimentos das meninas, da senhora lá, né, que viu no zoológico. Enfim, eu vi muitos, depois eu vou colocar, acho que no meu Instagram, não sei, todos os links e a timeline também do que eu fiz. Depois eu posso dar uma lida aqui. Não sei, tem algumas coisas que ficam estranhas. Porque as meninas, elas viram alguma coisa. Elas viram alguma coisa assim. Elas não viram porque faz 30 anos que elas estão afirmando a mesma coisa e isso não trouxe nenhum benefício para a vida delas. Inclusive destruiu a vida delas. Elas sofreram bullying, tem um depoimento delas, da época,
época que elas dão eu acho que foi do John Mack, que é um ufólogo e ele também é professor na Universidade de Harvard, eu acho, é uma universidade americana. Ele veio entrevistar elas, uma delas fala, a gente não sai mais, e elas eram pequenas, foi no mesmo ano, a gente não sai mais, tive que mudar de escola, porque todo mundo ficava me zoando o tempo todo na minha sala, e eu mudei pra noite, porque tinha adultos, eu acho que na época ainda a noite era aquele negócio supletivo, talvez, não sei, mas eu acredito que seja isso. E até os professores me zoavam. E eu acho interessante, tem um depoimento da mãe delas, que elas falam que elas foram na igreja, na missa. Uma das lives elas falam que agora elas são crentes. E elas foram na missa, e a mãe sempre afirmou, a gente é católica, a gente é católica. E aí, do nada, hoje em dia, elas são crentes. Então, eu fiquei pensando, né, porque... E tem um depoimento da época que ela fala e elas foram na missa, e o padre virou e falou, mas vocês estão aqui para ir na missa ou para ver ET de Varginha? Pô, elas só estavam sentadas lá na igreja. Nossa. Isso destruiu a vida delas. Uma delas não tem nenhum emprego, não para emprego nenhum, estavam trabalhando normal, as pessoas vinham para encher o saco delas, então, e elas não ganharam dinheiro nenhum com isso. Uhum. Então, até hoje, elas afirmando, não, a gente sabe o que a gente viu, foi exatamente isso. Elas nunca mudaram o depoimento. Tem uma coisa que elas viram, realmente, e o que é, sabe? Isso que é o mais estranho. Essas outras conspirações que, principalmente, o Pacatini trouxe, no livro dele, eu trouxe esse caso justamente por causa do IPM, né? Que é investigando os supostos militares que deram os depoimentos pro Pacatini, pro livro dele. Eu não li o livro, mas é essa que é o documento oficial que a gente tem do ET de Varginha. E a gente tem acesso, inclusive, coloquei o link. Que é um processo longo, durou 1 ano quase, que é investigado porque que tinha uma presença de um comboio militar em Varginha naquela data. Tem algumas coisas que são obscuras nesse caso, e não tem resposta ainda. Então, só quando abrir, por exemplo, tem a matéria da Isto É, eles citam um boletim de ocorrência do que o policial militar que pegou a criatura, né, supostamente pegou a criatura, o que estava fazendo e tal, do boletim de ocorrência daquela ação. E eu não encontrei na internet, eu não sei onde tá. Mas na matéria da Isto É existe isso. E foi feita em maio, acho. Foi logo em seguida das matérias do Fantástico, 22 de maio. Onde está esse documento, sabe? Eu não consegui encontrar na internet. Outra coisa, a matéria da Isto É está no Arquivo Nacional. Não sei se isso é uma prática comum. Não sei se eu estou entrando numa teoria da conspiração aí também. Mas não sei se isso é uma prática comum de você arquivar matérias de revistas aleatoriamente no Arquivo Nacional ou não. Ou se isso tem alguma relevância. Tem algumas coisas obscuras que eu acho interessante a gente citar. Tem uma mistura aí, porque eu não duvido que os militares tenham investigado o caso. E eu não duvido que os militares tenham muito segredo sobre as maneiras como eles investigam as coisas. Mas, pra mim, pelo menos, eu não acho que isso necessariamente quer dizer que, então, tipo, super era um alienígena e ele super foi capturado e levado pra Unicamp, sabe? Mas eu também acho que tem algumas coisas que são meio ridículas. Por exemplo, tem uma foto do relatório de conclusão dos militares e tal, que isso foi aberto ao público. Eles basicamente falam que as meninas, na verdade, viram um morador de rua de Varginha que tem, tipo, problemas mentais, etc. E ele tava agachado no mato. E eu tô tipo, gente, não, né? Tipo, não não foi isso. E eles fazem até recriam, fazem o morador de rua se agachar igual. Não, porque elas viram uma criatura com calombos na cabeça, pele marrom, assim, de uma maneira que não é natural e olhos vermelhos. Tipo, não era uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ó, aí eu entrando aqui numa outra loucura, tá? Eu tenho 2 hipóteses. Vamos ver o que você acha. Porque pra mim, eu fico pensando, tem um segmento da parapsicologia, que é justamente essa psicologia que estuda fenômenos sobrenaturais, que super não é uma ciência real, tá? Então a gente já começa daí, que é um negócio que já está um pouco no pezinho aí na pós-verdade. Onde, na verdade, todos esses fenômenos sobrenaturais não são fenômenos reais, e sim projeções psíquicas. Então, assim, se você comprar essa ideia da parapsicologia, acreditar nisso, eu acho que existe uma projeção coletiva, um imaginário coletivo que então se institui como uma realidade. A outra coisa que eu fico pensando, no século XVI também tinha aquela síndrome da dança, não sei o quê, onde em múltiplas cidades na França, pessoas começavam a dançar na praça, e aí elas não paravam de dançar até cair, e aí mais e mais gente ia entrando na dança num tipo de psicose coletiva. Porque pra mim o que me impressiona neste
caso é que é óbvio que a gente tem os primeiros relatos do dia 19 e do dia 20 de janeiro, que esses não são influenciados um pelos outros, assim, né? Eles são muito independentes, isso que reforma a narrativa também, né? Você ter múltiplas pessoas que não se conhecem, que não ouviram a história uma da outra, fazerem relatos muito parecidos. Isso dá, de fato, um ar de veracidade pra coisa e te faz questionar. Mas a partir daí, abre uma portinha essa imaginação coletiva a entrar. Porque você começa a ter pessoas, especialmente depois que já começam a aparecer matérias no jornal, etc. Você começa a ter pessoas em Manaus, Rondônia, falando que viram luzes ao mesmo tempo que luzes do pessoal em Estiva tava vendo. E você fica, gente, o pessoal de Estiva não tá vendo a mesma luz do pessoal de Manaus, tá? A menos que o OVNI seja, assim, do tamanho do Brasil, não vão ver a mesma luz. Existem elementos que te fazem questionar. E é isso que torna a história tão boa, né? Tão apta a, tipo, crescer em cima. Mas eu também acho que, uma vez que ela é aberta pro público, tudo acaba ganhando esse ar de... Será que as pessoas viram isso mesmo? Será que elas vivenciaram isso mesmo? Ou será que é um tipo de histeria coletiva onde, como você disse, assim, eu tava falando com a minha mãe cresceu também, eu não, né? Eu nasci em São Paulo, mas a minha família inteira é do sul de Minas. Eu me sinto meio sul mineira também. A cidade onde a gente é, tipo, 2 horas de distância de Varginha. E eu tava perguntando pra minha mãe sobre, tipo, crescer na roça e OVNIs. E ela falou assim, nossa, se eu achasse que eu visse OVNI, eu tinha visto OVNI dia sim, dia não. Porque é isso, na roça, você de fato vê muitos fenômenos. E ela falou assim, é um tipo de coisa que também, quanto mais você procura, mais você vê. Existe um fenômeno ali, inicial, inexplicável. Da onde ele veio, não sei, não entrarei nesse mérito. Mas a partir disso, muito da imaginação das pessoas começa a afetar a história de tal maneira que é impossível distinguir o que é real e o que não é. Principalmente nessa parte do exército, né? Porque foi trazido só por uma pessoa. Porque eu vi tudo o que eu podia ver de primeira mão do caso. Todos os documentários, eu vi o documentário do Discovery, eu vi o documentário do Canal Infinito. Em nenhum momento eu vou citar o Pacatini, porque ele é o ufólogo que estava na frente investigando criatura que foi pega 10h30 da manhã, né? Ele traz esse relato. E aí que ele chegou no exército, que ele, todas as vezes que eu ouvi ele falando, ele fala que ele tem essas fitas e tudo mais 30 anos e o cara não mostrou nada. Inclusive agora, tem outros ufólogos que estão fazendo isso no caso, e eles não mostram. Eles mostram. Tem umas fotos lá da época e tal. O único que eu achei que seria um pouco mais sério é o Edson Boaventura. Eu vi o canal dele. Tem um outro canal também que parece que eles não se dão. E tem essas coisas tipo umas guerras de ufólogos. Eu entrei no mundinho ufologia. Adoro. É muito teoria da conspiração. Então não tem realmente como a gente saber a verdade que aconteceu. Pelos relatos, pelas, vamos dizer, informações oficiais das matérias dos jornais, que a gente tem o do Fantástico, né, que foi o primeiro. Depois tem uma outra matéria do Fantástico. Depois tem a revista Isto É. E só em junho, o Comando da Madrugada, que é o mais completo, né, do Goulart de Andrade. O Fantástico foi 3 de fevereiro. A primeira matéria foi muito curta. A segunda foi só em maio. E Isto É também só em maio. Então tem um gap aí de meses. Tem meses que as pessoas podem falar, eu lembrei que tal dia eu consegui, eu vi tal coisa. Eu até coloquei na timeline algumas coisas que os ufólogos hoje em dia nem consideram, que foi do cara que estava dirigindo na estrada, o depoimento dele que estava dirigindo na estrada e viu um OVNI cair e tal, blá, blá, bate com a descrição dos fazendeiros, lá que também não viram por 40 minutos. Mas aí ele pode ter ouvido e falado, eu também vi, entendeu? Realmente é muito impreciso, a gente não tem como precisar isso. E eu acho interessante essa teoria da conspiração envolvendo o exército com a Unicamp. E eu acho tudo. Os hospitais da cidade, né? Eu acho muito boa mesmo. Foi tudo trazido pelos ufólogos. Tanto que as meninas viram a criatura. Uma das vizinhas que trouxe o Birajara, elas falam isso em vários depoimentos delas. O Birajara Rodrigues é o ufólogo de Varginha.
ele morava em Varginha, ele dava aula de direito, ele é da OAB hoje em dia. Ele que trouxe a ideia de extraterrestre. Pra elas tinham visto demônio. Exato. Que pra mim, sinceramente, é uma coisa que faz muito mais sentido. Assim, também é o primeiro pensamento que eu teria como uma criança mineira criada católica. A minha mente, você vê uma criatura de olhos vermelhos, é tipo, ai meu Deus, viu o demônio. E ele que trouxe que elas não. Você sabe o que vocês viram? Vocês viram um extraterrestre. Aí elas começaram a acreditar. Tanto que no último podcast que eu vi das meninas participando, em 2022, eu acho, a mais nova, a Valkyria, ela fala, eu não sei o que eu vi. A Liliane, a mais velha, acredita que ela viu um extraterrestre. Agora a Valkyria não, ela fala, eu não sei o que eu vi e eu quero respostas do que eu vi. Mas falar que é um extraterrestre, não sei. Então, acho que realmente tomou uma proporção grande, gigantesca, sabe? Mas você estava falando do coletivo, a histeria talvez tenha tomado uma proporção histérica, né? Ali do coletivo. Mas não sei, eu vou ser até um pouco herege, que eu não acredito muito no inconsciente. Jung que me perdoe, mas eu não acredito muito no inconsciente coletivo. Não sei, não. Eu entendo, mas eu não sei se eu pessoalmente acredito. É inegável que a gente tenha essas histórias que vão passando e que são impressionáveis, né? Sim, e pra mim é muito interessante o quanto, de fato, o sul mineiro virou um polo pra isso, assim, né? Porque você começa a ter Varginha e aí depois você tem São Tomé das Letras, que também virou um lugar pra isso. De uma maneira que, assim, pesquisando sobre o ET de Varginha, eu pesquisei sobre um caso que também tinha acontecido exatamente um ano antes do ET de Varginha, que foi em janeiro de 95, em Feira de Santana. Também 2 alienígenas teriam sido avistados. Só que aí eu acho que é isso, porque não tinham ufólogos na cidade pra já começar, exato, já bombar o caso, não sei o quê. Ele acabou não virando essa sensação nacional. Então, assim, é óbvio que existem casos pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. É interessante perceber, tipo, nossa, mas por que o sul de Minas virou, então, o polo nacional do alienígena, assim? O que tem ali? E pra mim também é muito interessante pensar que, assim, novamente, como uma pessoa que vem deste meio, todas as cidades em Minas, porque elas são todas muito pequenas e a grande maioria inconsequentes, elas têm que ter, então, uma coisa. A minha cidade é a cidade dos pijamas, está oficialmente no circuito das malhas, ok? Então, toda cidade tem o seu identificador. Então, você tem que falar Borda da Mata, vírgula, a cidade dos pijamas. Varginha, vírgula, a cidade do ET de Varginha. Com isso, você coloca isso como sendo o identificador da cidade. E pra mim também é muito interessante ver o quanto, como você falou, assim, para as pessoas envolvidas, isso acabou destruindo vidas, mas pra cidade como um todo, vira então um negócio turístico, né? O capitalismo vai lá e fica, deixa eu pegar essa tragédia, essa conspiração, essa coisa aqui e torná-la comércio, né? Porque aí você tem mascote de shopping sendo o ET, você tem caixa d'água em formato de OVNI. Todo ano, no aniversário do caso, eles fazem um show de luzes. A prefeitura faz um show de luzes pra comemorar o ET. Até a Dilma Rousseff, quando foi visitar a cidade, falou: tenho muito respeito pelo ET de Varginha. De fato, assim, vira então uma coisa que eu acho que o sul mineiro está aberto a abraçar de uma maneira que o resto do Brasil tem menos, assim, sabe? Eu acho que o interior paulista também tem muito, mas eu não vejo muito outras cidades de outros estados terem esse tipo, cidade, vírgula, o lugar do sei lá o quê. Eu acho que isso é uma coisa muito cultura caipira, né? Aqui em Tapetininga também, é a cidade das escolas, porque em algum momento tiveram 3 escolas e faculdades aqui, mas aí Getúlio Vargas veio e, segundo o pessoal da cidade, destruiu a cidade, parou de mandar verbas e tal, porque o prefeito que ia ser lá do Café com Leite era para ser aqui, né, de Itapé. E hoje em dia não tem mais isso, mas ainda continua, não, a cidade das escolas. É uma coisa muito cultura caipira que se mescla também com esses mitos, né, o saci, lobisomem. Até quando meu pai era jovem, adolescente, nos anos 70, tinha homem aqui na cidade, sabe? É interessante que isso aconteça no interior, né? Que não tenham observado OVNIs ou criaturas estranhas nas grandes capitais. Talvez o povo da capital não goste de sonhar tanto quanto a gente gosta. Tem também uma coisa de entretenimento no interior, assim, também, né? Sempre que eu voltava de férias de Minas, meus amigos perguntavam, o que você fez? Eu falei, gente, eu passei o dia inteiro, assim, do meio-dia às 8 da noite na praça, bebendo cerveja com os meus primos, porque era o que tinha pra
fazer também. Que lugar que é mais apto a você falar de alienígenas do que uma pessoa que está bebendo há 8 horas na praça, né? Sim. Tem que falar qualquer coisa estranha que aconteceu, causos mesmo, né? Mas essa coisa da cidade eu acho interessante porque eles não aproveitaram tanto quanto eles podiam aproveitar dessa história. Se a gente for ver Roswell, a cidade inteira recebe, né, turistas de fora do mundo o tempo todo, a cidade inteira é sobre isso. Varginha não, né? Tem os caras que vão lá, fazem esse turismo, mas a cidade não é tão voltada para o turismo, tanto que as meninas, pô, era para elas estarem tendo um museu ali, terem um folga, sei lá, terem algum trabalho voltado para isso, e não, você vê que elas são, tipo, pessoas normais, não, nem tem muito rumo, assim. Eu acho que a mais nova é trabalho e tal, mas a mais velha se vê que ela ficou muito perturbada com o caso. Nem o relacionamento, assim, ela conseguiu ter muito, ela teve já vários maridos, não que isso seja, mas dá pra ver que ela, né, ficou bem perturbada com o caso, assim, não parava emprego nenhum. A mais velha, que era amiga delas, a Kátia também, ela sempre falou que foi muito difícil ela parar empregos, justamente porque ela sempre estiveram atreladas com isso. E isso é uma coisa muito do interior. Eu acho que as prefeituras do interior, elas não sabem aproveitar esse tipo de turista, sabe? Porra, aconteceu uma coisa, faz lanchonete, faz tudo temático, faz tudo e bola pra frente, mas parece que eles não ficaram um pouco com vergonha disso e acabaram abafando e só depois de um tempo que tentaram dar uma respeitada e tal, mas dá pra ver que, assim, pelos vídeos, assim, delas falando, tem um vídeo que eu vi também da Kátia falando no museu, tem um museu da ufologia e tal, mas, tipo, bem abandonadão as coisas, sabe? Não é uma coisa que tem um fluxo contínuo de turistas indo visitar lá e coisas temáticas. Uma coisa bem pontual. Poderia ter sido melhor explorado, com certeza. Se fosse na minha cidade, tudo ET mesmo. Vamos tirar dinheiro dos japoneses, dos coreanos que vêm aí. Exato, não, exato. Isso é em parte porque Varginha não soube aproveitar ao máximo que deveria. Tem também um ar de chacota, talvez, do rolê, porque eu acho que, assim, inicialmente, todo mundo tava levando muito a sério, assim. Tanto que eu acho que a matéria do Fantástico, pra mim, é surpreendente o quão a sério eles estão levando a possibilidade de ser um alienígena, assim, né? Porque eles mal citam a possibilidade de, tipo, oi, talvez eu não estou falando que as meninas são loucas, mas, assim, é uma possibilidade real, sabe? Tipo, e eles não, eles levam 100% a sério. Mas eu acho que ao longo do tempo, nacionalmente, virou meio que um ET Bilu também, assim, sabe? Mesmo não sendo, assim, tanto que o ET Bilu é feito pra ser uma chacota. O Varginha acabou entrando na mesma caixa e eu não sei exatamente por quê, mas eu acho que então tirou esse ar de seriedade da cidade, tirou esse ar da prefeitura investir nisso, e eu acho que tem também a diferença onde eu tenho amigos que são, enfim, maconheiros muito loucos, e quando eu tava na faculdade, a galera ia pra São Tomé das Letras. Os meus amigos que foram fazer ECA iam pra São Tomé das Letras. E isso virou o lugar, né? Mas só que eu acho que aí a cidade fez um marketing correto, onde, tipo, São Tomé das Letras, o lugar pra você fumar uma maconha, comer uns cogumelos, ver fadas, ver OVNIs e ficar no meio do mato, entendeu? Então eu acho que Varginha talvez entrou num nicho onde, tipo, o nosso alienígena é marrom, não é verde e a gente não fuma maconha aqui. Aqui é muito sério. Levaram a sério demais. Eu acho que isso, inclusive, é um problema que foi trazido pelos ufólogos. Porque quando você tem uma investigação de uma pessoa que, por exemplo, o Birajara Rodrigues, que foi o cara que fez as coisas das meninas, ele é um advogado, ele era um advogado respeitado na cidade, ele dava aula na faculdade de Direito. Por isso, uma das vizinhas era aluna dele e levou ele até as meninas. Então, tipo, o cara era respeitado. Então, você fica, tipo, você se coloca num patamar acima do turismo, dessa coisa boba do turismo, e você acaba perdendo dinheiro. Tanto que agora, Varginha é um lugar meio abandonado, São Tomé das Letras é o auge do turismo de duende, de fada, de bruxaria. Acabou que tentaram levar o caso muito a sério, o que é interessante também, mas que a longo prazo eu acho que não trouxe nada de benefício para ninguém, porque hoje em dia eles negam, o Birajara nega que Exato. existido esse caso, que ele fala que ele só trabalha com fatos. O Pagatini
sumiu, e foi o cara que falou de todo o exército, tal. O cara aparece pontualmente, uma hora ou outra. E o que trouxe? Nada. As meninas foram tidas como doidas, a cidade, assim, sabe? Nada. Nada. É um caso de estudo até, de que um momento foi um estouro e agora, a longo prazo, nada. Eu acho muito interessante que os conspiracionistas, os ufólogos, as pessoas que acreditam, né, que era realmente um extraterrestre ou não, dizem que ali, entre São Tomé das Letras e Varginha, existem várias cavernas que são interditadas pelo exército. Do exército, de novo. E que ali existem povos intraterrenos. Então, o que as meninas viram não! não eram povo, não eram extraterrestres, eles eram intraterrestres. E ali existem muitas luzes, ali tem uma cidade, se não me engano, Luminárias, que também é sobre isso, de luzes do céu e tal. Então ali é um ponto de, como é que eles falam? Convergência de energia, não sei o que lá, uma coisa assim. E tem o povo extraterreno também. Cara, é muito interessante as teorias para explicar isso, né? Para explicar essa criatura aqui extremamente em aberto, simplesmente, que não tem muita explicação ali. Poderia ter virado uma coisa, só que não vira. E aí, pra mim, é muito louco isso, porque parte da questão é que, assim, por exemplo, para os americanos, a teoria da conspiração com a CIA, com o exército, etc., é divertida. Porque, beleza, ok, existem elementos de muita verdade, assim, onde, tipo, o que era a teoria da conspiração provou que, na verdade, a CIA de fato estava fazendo, tipo, MK Ultra, coisas do tipo. A Operação Condor. Exato. Pra eles veem isso ainda com um ar de divertimento que, pelo menos na minha visão, é muito difícil pra gente diferenciar. Então, imagina você, em 96, você fala que tem uma teoria da conspiração que envolve militares basicamente torturando um alienígena, levando pra, tipo, um off-site muito louco e escondendo essa verdade do povo, sendo que, como você mesmo falou, mano, a pessoa que tá fazendo a investigação do ET de Varginha é a mesma pessoa que fez a investigação da vala de Perus, entendeu? Então, isso tira qualquer ar de tipo, hahaha, vamos nos divertir aqui com este caso, e começa a virar uma coisa muito barra pesada, assim. E especialmente quando você, de fato, tem uma coisa que é inegável, assim. Eu acho que existe um ET congelado na Unicamp. Muito provavelmente não. Mas eu não duvido que, tipo, metade da cidade viu caminhões e caminhões do exército despencarem na cidade do nada, sabe? Então, isso é real. Não tem como isso ser mentira. E aí, eu acho que entra nesse caso também, de, tipo, as explicações do exército são muito Banais, bobas. exato, meio toscas, assim. Você faz um morador de rua tirar uma foto agachado e fala, tipo, isso aí é o alienígena, sabe? Tipo, não, leve a sério um pouco, sabe? Eu entendo que, ok, talvez as pessoas estejam exagerando e tal, mas é seu trabalho também responder essas dúvidas com clareza, né? É exatamente. Eu acho que foi na reportagem do Goulart de Andrade, na Manchete, que ele vai perguntar para um dos médicos que eu acho que é o diretor do hospital regional, eu acho. Então, a criatura foi trazida aqui pra cá porque tinha tantos bombeiros e exército, tinha até o exército, eu acho, aqui no hospital, porque uma ala foi fechada. Ele dá uma desculpa muito bizarra de um cara que foi preso numa briga e é impossível. Qualquer pessoa que ouve aquela história não vai levar a sério. Que nem no documentário do Discovery, o cara do exército, é uma outra desculpa que foi um casal de anões, ela estava grávida, são desculpas muito bizarras. Mas ao mesmo tempo, do outro oposto, você tem o ufólogo que traz uma outra teoria absurda. E ninguém vai acreditar que existe quem fez uma universidade pública, então tem contato com a Unicamp, nunca vai acreditar que o exército entrou no campus e ninguém falou nada. Não tem sentido nenhum. Exato. O histórico que o Brasil tem de ditadura militar, da luta que a gente teve nas universidades públicas, na Unicamp, você ter a presença do exército dentro de um campus universitário público é uma coisa que vai estar todo mundo comentando e vai sair algum jornal, algum
documento vai ter, né? Então eu acho muito interessante essa ligação que o Goulart de Andrade faz com as postadas de perus, porque ele liga o Badan Palhares a uma espécie de pessoa que está trazendo à luz mentiras da ditadura. Ele liga a Unicamp a um local que acima de uma suspeita de que o exército estaria ali encobrindo alguma coisa da Unicamp. É impossível. Não sei se deu para entender mais ou menos. Sim, exato. E eu também fico me perguntando por que o exército levaria para a Unicamp, sendo que eles poderiam ter levado para um hospital militar, sabe? Ou uma universidade militar. Leva para Agulhas Negras. Por que você tá levando para Unicamp? Zero sentido, zero sentido. Ou mesmo, se é para ir, ok, eu entendo que a Unicamp é maior, etc. Mas se vai para levar para uma universidade uma criatura viva, extraterrestre, que acabou de, tipo, ser encontrada. Alfenas fica, tipo, sei lá, 40 minutos de distância de Varginha. Por que não levou pra Unifal? Por que levou pra Campinas? Pra mim, isso não faz o menor sentido. Eu não entendo, e isso é uma ignorância minha, tá? Mas eu não entendo como que funciona os militares a ponto de você falar assim, oi, despenca aí 3 caminhão cheio de militar em Varginha da hora pra outra. Como? Como que é feita essa movimentação? Não entendo. Agora, a movimentação pra, tipo, uma insurreição em Brasília, não temos pessoas o suficiente pra te ajudar. Vamos com Fusquinha. Como diz meu pai, o Fusquinha do militar entrou para um lado, o Goulart saiu pelo outro. Realmente, mas ao mesmo tempo eu acho muito estranho essa movimentação em Varginha, desculpa, de que era uma coisa da concessionária, ia arrumar, não sei, todas as desculpas do exército muito, muito ridículas e absurdas, que faz a gente, tipo, mesmo a gente não acreditando, tá, não tem uma operação do exército. Isso só alimenta a teoria da conspiração, né? Porque você fala, claramente você não tá me contando a verdade 100%. Não, isso não tem como eu acreditar nisso e eles querem que a gente acredite. Mas aí você tá, tipo, mas será que eu tô entrando numa teoria da conspiração? Porque é muito absurdo, é muito absurdo. Então tem essas coisas estranhas que aconteceram realmente em Varginha no mesmo período de alguns dias e depois de alguns meses, né? E você acaba, mesmo você não quero acreditar, mas você acaba acreditando. Um pouco, assim, o mínimo que teve alguma coisa, não um extraterrestre, talvez, mas alguma coisa aconteceu. Amiga, ou lembre-se, um intraterrestre. Essa teoria eu não tinha ouvido, mas pra mim, ela me matou, amiga. Eu tô, assim... Eu achei que eles têm a pele marrom igual da Terra, eles não tomam sol, uma pele meio oleosa, porque eles estão nas cavernas, então eles têm que escorregar. Exato, olhos vermelhos pra poder enxergar no escuro. Mano, perfeito. Eu comecei até a acreditar que é extraterrestre. Pô, vou cavar aqui um buraco aqui no meu quintal, ver se eu encontro um intraterrestre. Porque é só nas cavernas, você tem que ir, vai lá nessa cidade e vai procurar as cavernas que estão interditadas pelo exército brasileiro, é só lá. Aí, uma coisa que eu fiquei me perguntando, como você acha que seria esse caso hoje em dia? Porque, especialmente em relação à mídia tradicional, assim, porque eu super consigo ver o ET de Varginha virando um fenômeno no TikTok, no Twitter, etc. Você acha que, por exemplo, Isto É, Fantástico, etc., chegariam a fazer múltiplas matérias sobre o assunto com o nível de seriedade que eles fizeram, assim? Eu acho que o grande problema ali da mídia tradicional foi que era a guerra da audiência, né? Do Gugu, tanto que alguns meses depois o Fantástico exibiu a matéria da autópsia do ET, que é ridícula, é uma coisa ridícula, que é claramente uma fita forjada, e deu um espaço no Fantástico sobre isso. Eu acho que não, porque hoje em dia a gente não tem mais essa coisa do absurdo, né, jornalístico. Ou você tá falando a verdade ou você tá falando uma mentira, e aí é uma fake news, e aí a fake news é pra internet, né, a mentira é pra... Uhum. Que aí o TikTok e tudo mais. Essa é uma das grandes diferenças do ET de Varginha versus vários outros casos, é justamente o apoio da mídia tradicional, especialmente uma mídia nacional, né, como a TV Globo, Fantástico. E é uma coisa que eu acho que é isso, é impossível ser replicado hoje em dia, porque ele não teria essa legitimização, assim, poderia até virar um fenômeno, virar um meme, virar uma coisa que as pessoas que já estão no círculo ali, nessa bolha
bolha da ufologia levariam muito a sério. Por exemplo, aquelas múmias da ouvidoria lá do México, que veio a múmia alienígena, etc. Eu acho que aquilo só ganhou a atenção que ganhou porque era um depoimento que tava rolando, não sei se é na Câmara ou no Senado, no México. Aí você fica, porra, por que a gente tá falando de uma múmia falsa de alienígena na câmera, sabe? Mas, total, eu acho que a menos que tivesse uma coisa muito oficial que validasse o caso, eu não consigo ver o ET de Varginha saindo do seu nicho na internet hoje em dia. Não, porque em 96 a Globo e a Manchete também, que tinha um jornalismo bem forte, eles eram a única fonte de notícia, né, de verdade. Então, você falar, 3 meninas viram alienígena. Talvez tenha acontecido, é bem possível. Agora, se a Globo virar e falar, 3 meninas viram alienígena, tá, e aí? Cadê a foto? Por que não tiraram uma foto? Por que não gravaram um vídeo? Uhum. E eu acho interessante o envolvimento do Goulart de Andrade nesse caso, porque ele era um jornalista bem conceituado, e em nenhum momento ele afirma nada, ele só ouve todo mundo, e ele sempre fala, eu tô aqui montando quebra-cabeça para vocês chegarem às suas conclusões. Eu não vou afirmar que existiu, não vou afirmar que não existiu, mas as pessoas estão falando e eu vou noticiar isso, que é o que eu tenho que fazer como jornalista. Tem uma coisa que eu achei interessante que você estava falando, que ele pergunta, o Goulart de Andrade pergunta para dona Terezinha, você acha que realmente ela também estava no coisa dela? Porque foi muitos meses depois que ela viu, né? Foi em abril, eu acho. É, aquela senhora que viu depois, né? Amiga, pra mim, eu acho que o dela foi assim, e ela fala, não, eu não tava, eu não conheço as meninas, eu não sabia, mas assim, amiga, você tava em Varginha depois de já terem saído múltiplas matérias sobre o assunto, sabe? Tipo, você sabia. Ela sabia, com certeza. E aí tem também depois o das mães das meninas recebendo coisa dos homens de preto. Eu acho muito interessante que cara, fui no fundo, né, na pesquisa, né? Mas algumas pessoas falando que poderia ser alguns homens da Record. Eu achei muito interessante isso, que cai realmente na guerra da audiência, pô. Não é o americano falando, vamos abafar esse caso. Não é um MIB ou Men in Black vindo lá de Então, porque pra Roswell. mim, esse conceito do homem de preto, porque assim, eu nem sabia que existia no Brasil homem de preto. Então, e é antes do filme, né, que ela cita. Isso que é interessante, mas existia em Roswell. E Roswell parece que é um conceito muito, muito amplo, né? Então talvez eles tenham usado aí esse imaginário do homem de preto para confundir ela sabendo que ela ia dar um depoimento, né? Mas eu acho interessante que daí cai se eram executivos da Record chegando não, a gente quer que você vá nessa emissora para dar um depoimento que tudo que você falou é falso. Pô, que furo! Que furo pra Record, ela ganha da Globo. Porque se ela foi na Globo, primeiramente, falou, a gente aconteceu isso, chega a Record e dá, não, elas estavam mentindo. Pô, que furo jornalístico. Não, amiga, isso seria assim um mecanismo maquiavélico aqui, achei sensacional. Mas ao mesmo tempo duvido, né? Tipo, Cara, na época, assim, eu duvidaria hoje disso. Mas na época, a Record ainda era mais ou menos, ok, uma emissora que tinha algumas coisas ali interessantes. Mas fica a pergunta. E aí, eu achei interessante você falar que o Goulart de Andrade, ele pergunta pra dona Terezinha se ela era católica ou espírita. Que você falou, as únicas religiões possíveis no Brasil em 90. Mas também porque os espíritas, eles têm aquelas coisas, não sei se você já entrou em contato com a doutrina espírita ou não, mas ele tem uma abertura para acreditar em seres de outros planetas. Não sei se você já viu isso. não, amiga, eu tenho aquele conhecimento tangencial de espiritismo, assim, de pessoas que, sei lá, viram Chico Xavier psicografar na TV, mas eu não sei direito, sabe? Então, no espiritismo, assim, a gente está, né, aqui, né, na Terra, tal. Quando você morre, você vai para o nosso lar. E aí, de lá do nosso lar, você, tipo, ou reencarna, ou você pode virar um ser de luz e em outros planetas. Os outros planetas estão habitados e com seres mais elevados espiritualmente que a gente. Então, se ela fosse espírita, era bem possível que ela acreditasse que ela tinha visto, sei lá, um ser de luz ou um ser
né? Alguma coisa já teria sugestionado isso. Seria bem interessante se ela fosse, mas não, ela é católica, então talvez ela tenha Hum. diabo mesmo. Quando eu vi aquela pergunta, sem eu saber desse contexto, eu fiquei muito tipo, pessoas mineiras nos anos 90, o que elas podem ser? Católicas ou espírita? Não existe mais nenhuma outra possibilidade. E eu acho que isso também é bem no interior, porque é a mesma coisa, era a mesma coisa aqui, católico ou espírita, ou no máximo um presbiteriano ali, né? Congregação, mas no máximo, não tinha nenhuma outra religião, não. Nossa, e como o cenário mudou, né, atualmente, assim, eu ando por Borda e apesar de ainda ser uma cidade que, ao contrário de muitas, ainda é majoritariamente católica, a quantidade de igrejas evangélicas, assim, meu Deus, e até mesmo você falou, né, as meninas, ok, depois de sofrerem bullying na igreja católica, pelo amor de Deus, mas também viraram crentes. Uma coisa que eu queria só ressaltar, assim, é um pouco justamente sobre essas três garotas, né? Falaram o que falaram, se mantiveram firmes nas suas histórias, assim, super consistentes ao longo dos anos e se ferraram muito, assim, muito. Porque, como eu disse, apesar da seriedade com que o caso foi tratado inicialmente, eu acho que anos depois ele é muito visto como uma chacota, assim. É o ar que eu vejo atualmente. E aí você pensar que, pô, essas meninas não puderam ter uma carreira que elas queriam, ter o emprego que elas queriam, ter relacionamentos por causa disso, pra mim é um nível de tipo, pô, por que que a gente tá colocando essa pressão nas meninas e não nos ufólogos que fizeram toda uma tempestade em copo d'água, fizeram Paranauê em cima do rolê, sabe? Porque elas, na verdade, são tão vítimas do sensacionalismo quanto o coitado do próprio ET, né? Exato. Eu acho interessante essa coisa das meninas sofrerem bullying. Tem a entrevista com o John Mack, e é bem assim, eles sugestionam muito. E elas vão falar, porque tem a Júlia Moura, que também é ufóloga, enfim. O Pacatini também está presente, então as respostas são muito sugestionáveis. Mas ele pergunta o que mudou na vida delas, assim, no íntimo delas. E elas simplesmente falam, nada. Mudou o que as outras pessoas veem da gente. Então, e aí ele pergunta, mudou a perspectiva de vida de vocês, assim, o que vocês querem fazer e tal. E elas ficam, nossa, não, meio que não, sabe? Uma delas fala, ai, queria fazer medicina, mas sem muita convicção elas respondem isso. Eu acho interessante que dá pra ver que elas eram bem uma classe média baixa, e já não tinha nenhuma perspectiva nos anos 90, a gente sabe como que era bem mais difícil alguém de uma classe média baixa e classe baixa fazer uma faculdade, e a projeção que teve esse caso era para elas terem feito muito mais, né? Elas não receberam nenhum dinheiro sobre isso, por fazer entrevistas nem nada, hoje em dia elas cobram, mas também demorou, né? Elas realmente são a maior vítima dessa história, porque, e é isso que é o mais intrigante nesse caso, porque em momento nenhum elas mudaram o depoimento. E os ufólogos que jogaram ela na imprensa, pros Globos, simplesmente desapareceram e não deixaram ela lá, né? Deus dará. Exato. Eu anotei uma coisa sobre isso, eu acho que é o meu pensamento, os meus dois pensamentos finais. Na minha opinião, eu acho que o caso só vai ser esclarecido quando três fatos obscuros chegarem à tona. O primeiro são os vídeos e os depoimentos que o tal da Placatini tem do exército, ele afirma que ele tem e tal. Só vamos saber se o exército está envolvido nessa história ou não, se ele revelar todos os depoimentos. Segundo, assim, porque eu acho bem estranho a morte do policial, não acredito nem desacredito que ele teve contato com a criatura, não acredito nem desacredito que ele morreu por causa disso, mas seria interessante o parceiro dele, porque o cara simplesmente não recebe nunca falou, nunca deu nenhum depoimento, nunca falou nada. Ele podia falar, não aconteceu nada, foi uma coisa corriqueira, mas o parceiro dele nunca deu nenhum depoimento, nunca falou nada, e hoje em dia recebe as pessoas com bala na casa dele. Tipo, quer falar do ET? Então tome tiro. Seria interessante o depoimento dele, pra gente saber, ou não, ou sim. E o final foi se existe alguma outra coisa oficial, né? Esse da íntegra do Isto É, eu não vi, eu não consegui encontrar, como eu já tinha falado. Então gostaria de ler esse daí do primeiro depoimento, o primeiro documento oficial do caso, que foi quando, eu acho que na Isto É tá falando que o policial pegou uma criatura e tal, aprendeu e tal. Então
são três que eu gostaria de... Três mistérios aí que eu gostaria de saber o que é o que tem. Sim, os ufólogos terem dito que tinham múltiplos depoimentos de militares que participaram da ação. E aí eu entendo até, tipo, mais ou menos, mas entendo a reticência de abrir esses documentos na época e tal, e ter uma retaliação, mas é isso, 30 anos se passaram e cadê, sabe? Poderia já ter vindo à tona e não veio. E pra mim, isso também me coloca um ponto de interrogação enorme na história toda. Para finalizar, eu acho que foi muito interessante revisitar esse caso e eu tenho, nesses últimos anos, eu tenho estado muito nostálgica em relação aos anos 90. Não sei, aquela sensação de tipo, eram tempos mais simples. Essa nostalgia de, tipo, o cara falando de TV o GT na TV e todo mundo acreditando. Essa coisa mais inocente do que a gente tinha nessa época. Às vezes eu sinto um pouco de falta dessa inocência coletiva que a gente tinha, de levar a vida mais leve. Eu acho que às vezes a gente leva a vida muito a sério hoje em dia, talvez, por tantas informações que a gente recebe. Não sei, gostinho das primeiras temporadas do Arquivo X ali. Esse caso existiu numa época perfeita onde as pessoas não tinham um celular, uma coisa pra, tipo, olha, provas infalíveis, etc. Então, de fato, era muito mais aberto pra imaginação e pra você projetar os seus sonhos mais loucos. O que tem o seu lado positivo, assim, né? Que também é divertido e sem isso você não cria um folclore moderno, assim, né? Porque eu acho que hoje em dia o ET de Varginha é uma referência nacional que fica muito mais difícil de ser criada quando você não tem esse nível de ingenuidade, esse nível de, tipo, abertura pra projetar o que você bem entender em cima da história, né? Exatamente. Vamos para o nosso receita? Esqueci até de falar com você sobre essas coisas, mas como ficou em cima da hora, eu falei, vamos de Bauru, mas é porque eu achei muito interessante justamente porque a gente tem um sanduíche que tem o nome de uma cidade, e esse caso também leva o nome de uma cidade. E os dois no interior, né? Cultura caipira. Exato, amiga, é tipo Varginha, vírgula, a cidade do ET, Bauru, vírgula, sim, essa mesma do sanduíche. Apesar de que o sanduíche leva o nome de Bauru, mas não foi criado em Bauru, ele foi criado aqui em São Paulo. Então vamos para a história do nosso X-Tudo de hoje, que é o famoso sanduíche Bauru. É um lanche que surgiu em 1937 na famosa lanchonete Ponto Chique, ali no Largo do Paissandu. O Ponto Chique por si só já é um lugar famoso, porque nasceu em 22, já sendo frequentado pelos modernistas e tal. Então é um lugar tradicional de São Paulo. Só que ali perto também fica a Universidade do Largo de São Francisco de Direito da USP. E aí, um belo dia ali em 37, o Casimiro Pinto Neto, que era um estudante apelidado de Bauru, chegou lá no Ponto Chique e falou assim: eu queria um queijo quente na chapa. Não, calma, pera. Um queijo quente, mas dá pra colocar um rosbife no meio? Aí o amigo virou pra ele e falou assim: pô, tá faltando uma vitamina aí, né? Ele falou: não, é verdade. Coloca um tomate e um picles. Então, de fato, o picles é a maior fonte de vitamina da culinária nacional. E assim nasceu o Bauru, com os amigos falando assim: me vê aí o do Bauru. E o sanduíche ficou instaurado aí um grande clássico. E se vocês quiserem recriar, a receita é super simples, é só colocar num pão francês na chapa. Você coloca queijo prato, steppe, gouda e suíço derretidos, algumas fatias de rosbife frio e algumas rodelas de tomates e picles de pepino, e você tem o seu Bauru original. Ana Lívia, você já comeu um Bauru original? Amiga, eu fui no Ponto Chique só para isso. Já fiz essa iniciação de São Paulo. Porque sempre que, assim, aqui no interior, né? Sempre que a gente pede Bauru é sempre com um hambúrguer, nunca é com rosbife. E aí que eu via, quando você me mandou, é verdade, é com rosbife, não é com hambúrguer de carne de vaca. Nossa, não, e é uma diferença muito grande, né? Você ir do rosbife, porque o rosbife é, tipo, todo um preparo especial. O hambúrguer é mó, tipo, fácil, né? Deu vontade de comer, acho que vamos fazer um desse aí. Sem rosbife, Não, eu claro. adorei especialmente que você
tem aí 4 queijos, que eu achei muito chique. Porque eu vou dizer que, assim, eu fui no Ponto Chique comer esse bauru, mas tirando isso, eu só como o bauru de um queijo só, que é mussarela ou prato, no máximo. Mas E você lá ter essa mistura de prato, step e gouda, pô. lá no Ponto Chique é certinho todos esses queijos, você lembra? É, não, é isso mesmo. Essa é a receita do Ponto Chique, a receita oficial. Um dia irei comer. Do mesmo jeito que talvez um dia conseguiremos saber a verdade sobre o caso Varginha. Amiga, perfeito. Assim que os documentos forem lançados, a gente vai comemorar no Ponto Chique. Vamos fazer um outro daqui a 50 anos, né? Não, a gente fala, desce o de Itapetininga, bora. Dizem que tem um sigilo nos documentos do Exército por 50 anos, então daqui a 20 anos. Nossa senhora, amiga, a gente vai estar velhas aqui, refazendo. Oi, vocês lembram quando a gente fez aquele podcast, X tudo? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui no nosso primeiro episódio do Arquivo X Tudo. Voltaremos muito em breve para falar de um caso que esse eu gosto muito, que é o das máscaras de chumbo. A máscara de chumbo também é meu preferido desses que a gente tem mistérios, né? Inclusive, foi acho que o primeiro que eu pensei para fazer o Arquivo X Tudo. Não sei se a gente falou mais ou menos o que é, mas são vários episódios que a gente vai fazer sobre esses casos que não tem explicação, assim, que tem um documento oficial, mas não tem explicação. Então, o próximo vai ser esse, do Máscaras de Chumbo. Eu vou colocar tanto a timeline e os links de toda a minha pesquisa que eu fiz sobre o caso Varginha lá no meu Instagram, é @mariaraquelfs_. Eu vou fazer um post da timeline e vou colocar os links no fixado lá dos stories, para o povo acompanhar e tal, para eles comentarem. Eu vou deixar também os links de referência e a receita do bauru na descrição aqui do episódio também, se vocês quiserem ver. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu estou em todos os lugares no @AnnaLivMS, Ana com 2 N's. Então é isso, até o próximo, Caso das Máscaras de Chumbo. E se vocês tiverem algum, também acho interessante, se tiver algum caso que queira comentar, que a gente comente, né? A gente pode comentar também. Por enquanto a gente já tá com os 5 episódios com o tema certo, mas também nada impede que a gente faça mais, né? Exato. Estamos abertas a sugestões. Só falar com a gente aí nas redes sociais. Esse podcast a gente decidiu que não vai ter uma rede social só dele, porque ninguém aqui tem tempo para ficar alimentando rede. É como a Maria Raquel disse, todas as informações vão estar ou na descrição do episódio ou nos nossos Instagrams. É só vocês darem uma olhada lá, vai estar pinado. E é isso, até a próxima. Nos vemos daqui a pouco. Beijos. É isso, até a próxima.